One Story, 87. Efésios. Salvos pela graça mediante a fé. Efésios 1-6. A Bíblia é toda sobre Jesus Cristo. Desde Gênesis, o Antigo Testamento o apresentou em sombras e figuras, em partes, em símbolos, em prenúncios. Mas agora, na plenitude dos tempos, vemos a realidade clara e completa de Jesus Cristo. Através dos 4 evangelhos, encontramos o próprio Jesus, o Evangelho encarnado. E através das epístolas, especialmente as cartas de Paulo, Deus fortalece a fé dos santos e edifica a igreja. Efésios, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão, é conhecido como uma das cartas da prisão de Paulo. Foi escrita enquanto ele estava preso. E, assim como Gálatas, Efésios nos ensina claramente o que significa viver como filhos de Deus, depois da salvação. Pela vontade de Deus. Paulo começa se apresentando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Essa era a identidade de Paulo. Era assim que ele começava a maior parte de suas cartas. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Servo de Cristo Jesus. Paulo nunca se esqueceu de quem ele era e de a quem ele pertencia. Essa identidade inabalável foi o que o sustentou em todas as provações e dificuldades. Escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Paulo continua. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor. Este é o mistério da eleição divina. Deus nos escolheu, não por algo que fizemos, não porque fossemos dignos, mas quando ainda éramos pecadores. Antes mesmo de nascermos. Na verdade, antes que o mundo existisse, ele já nos havia escolhido em Cristo. Por quê? Paulo explica. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus tinha um propósito claro e eterno ao nos chamar. Nunca devemos perder de vista esse propósito. Em Cristo temos redenção pelo seu sangue. Este é o coração do Evangelho. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não há outro caminho. Não há outro nome. Somente Jesus. Um caminho, um nome, um Salvador. Jesus Cristo. Por meio dele, Deus derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento, revelando o mistério da sua vontade. Todas as coisas, nos céus e na terra, serão reunidas em Cristo. E nele fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Quando ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e cremos nele, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A Igreja, o corpo de Cristo. Esse mesmo Jesus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, agora está assentado à direita do Pai, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o constituiu como cabeça de todas as coisas para a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo, em toda e qualquer circunstância. Salvos pela graça, mediante a fé. Foi Jesus Cristo quem nos deu vida quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. A Bíblia descreve a nossa antiga condição assim. Quando vocês seguiam o curso deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas a Bíblia continua. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Esta é a mensagem clara e poderosa da Escritura. Portanto, lembrem-se, aqueles que antes eram gentios, de fora da aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele mesmo é a nossa paz, que destruiu a barreira, o muro de inimizade, e em sua carne aboliu a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ele trouxe paz e anunciou paz. Por meio dele, tanto judeus quanto gentios têm acesso ao Pai em um só Espírito. E agora, aqueles que antes estavam longe já, não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eles estão sendo edificados juntamente como um templo santo no Senhor, tendo o próprio Cristo Jesus como a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele, também vocês estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus no Espírito. O mistério de Cristo. Paulo escreveu certa vez: Quero que saibam, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. E novamente ele diz: E que me foi dado a conhecer o mistério por revelação, o que ele chama de o mistério de Cristo. E qual é esse mistério? Paulo nos diz: Este mistério é que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Este era o mistério do plano eterno de Deus, oculto nele mesmo, o Deus que criou todas as coisas. E agora, por meio da Igreja, esse mistério foi revelado aos principados e potestades nas regiões celestiais, como a multiforme sabedoria de Deus. Essa revelação se cumpriu de acordo com o eterno propósito que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo, tendo compreendido esse mistério de Cristo, tornou-se servo desse Evangelho, pelo dom da graça de Deus, a ele concedida pela atuação do seu poder. Por essa razão me ajoelho diante do Pai. Agora, Paulo, sabendo que aqueles crentes que antes viviam sem conhecer a Deus, mas que agora se tornaram cidadãos e membros da família de Deus em Cristo, ora por eles. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele os exorta a conhecer a Deus, e não apenas saber sobre Deus, mas crescer fortes através desse conhecimento dele. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Agora Paulo fala diretamente àqueles que, pelo amor de Deus, foram chamados e adotados como filhos de Deus. Ele diz: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Porque todos fomos chamados para uma só esperança, quando fomos chamados. Há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, quando foram chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos em todos. A cada um de nós foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo.
O fato de agora sermos membros da família de Deus e podermos chamá-lo de nosso Pai. É uma história que começa e termina com a graça de Deus. E a Bíblia nos diz: a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. O próprio Cristo concedeu dons ao seu povo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Por quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que cheguemos à plenitude de Cristo. Paulo continua: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E por que isso importa? Para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Agora que já não estamos separados de Deus, obscurecidos no entendimento pela ignorância, com o coração endurecido, entregues à impureza como os gentios, não devemos mais viver como eles vivem. Nós não aprendemos Cristo dessa maneira. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Por isso a Bíblia diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A Bíblia é clara. Vivam como filhos da luz. Aqueles que receberam a salvação pela graça mediante a fé, como filhos de Deus, agora devem viver como imitadores de Deus. A Bíblia diz: andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, coisas inconvenientes, mas, em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Portanto, não participem com eles. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Sim, os filhos da luz, aqueles que foram salvos, podem não viver imediatamente em toda essa plenitude, mas pelo zelo e pela fidelidade de Deus, certamente serão conduzidos a ela. Entendam qual é a vontade do Senhor. Paulo continua ensinando o que significa viver como filho de Deus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor,
dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Falo de Cristo e da Igreja. Paulo passa da vida cristã em geral para um relacionamento específico, o de maridos e esposas. Mas percebam, Paulo não está apenas dando conselhos de casamento. Ele está usando o casamento para revelar algo muito maior, o mistério de Cristo e da Igreja. Ele diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e entregou-se por ela. Depois, citando Gênesis, Paulo escreve: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E então ele explica: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Se lembrarmos também das palavras de Jesus: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E ainda as palavras de Paulo em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo fica absolutamente claro. O que Paulo realmente queria proclamar não era apenas sobre maridos e esposas. Ele usou esse relacionamento para revelar o vínculo inquebrável, inseparável e eterno entre Cristo e a Igreja. Sim, maridos e esposas são chamados a amar e respeitar um ao outro. Mas esse relacionamento aponta para algo ainda maior: a perfeita união entre Cristo e a sua noiva, a Igreja. Sirvam como ao Senhor, e não aos homens. Paulo continua descrevendo como deve viver alguém salvo pela graça, alguém que caminha como peregrino rumo ao lar celestial. Os filhos devem obedecer a seus pais, mas no Senhor. Devem honrar seus pais, não porque eles sejam sempre dignos disso, mas porque este é o mandamento de Deus. E os pais devem criar os filhos na palavra de Deus, e não segundo ambições ou padrões do mundo. Os servos são instruídos a obedecer a seus senhores terrenos com respeito e sinceridade de coração, como a Cristo. Não devem trabalhar apenas para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo escreve: sirvam de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor, e não aos homens. Por quê? Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que fizer, seja escravo, seja livre. E os senhores devem tratar seus servos da mesma maneira, lembrando que eles também têm um Senhor no céu, e que nele não há parcialidade. Seja você pai ou filho, senhor ou servo, qualquer que seja o seu papel na vida, estabeleça seu padrão em Deus. Pense através dele. Fale através dele. Haja através dele. Reveste-me de toda a armadura de Deus. Finalmente, Paulo diz ao povo de Deus que esteja espiritualmente preparado. Ele declara: sejam fortes no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso devemos vestir toda a armadura de Deus, para que, quando chegar o dia mau, vocês possam resistir e depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. Estar armado espiritualmente significa isto: permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, estejam plenamente revestidos do próprio Jesus Cristo. Ele é a verdadeira verdade, a justiça perfeita,
o príncipe da paz, a essência da nossa fé, a fonte da salvação, e a palavra da verdade que se fez carne. É assim que os filhos de Deus devem viver, salvos somente por Jesus Cristo e para cada dia depois da salvação, armados com Jesus, a palavra da vida. Ele é a palavra feita carne. Ele é a verdade e a sabedoria que conduz à salvação. E com essa armadura, os filhos de Deus devem orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim. E agora Paulo pede oração, não para escapar do sofrimento, não para ganhar poder ou riqueza terrena, nem mesmo para ser curado do espinho na carne. Seu pedido é simples e claro. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Por quê? Porque Paulo diz, pelo qual sou embaixador em cadeias. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com ousadia, como devo falar. Era para isso que ele tinha sido chamado. E se compartilhamos desse mesmo chamado, então isso também deve se tornar o clamor das nossas orações. Não por coisas terrenas, mas pela ousadia de proclamar o Evangelho de Cristo, a Igreja estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo, os filhos e o povo de Deus, chamados por Deus através de Jesus Cristo. E agora, a história da vida depois da salvação. A história de como os crentes são fortalecidos na fé. Continua através das cartas de Paulo e das cartas dos apóstolos. Por meio dessas epístolas do Novo Testamento, a vida de fé vai sendo moldada e edificada. Esta é a história do povo de Deus, firmemente enraizado em Cristo, caminhando no caminho da salvação. E essa história continua.